Salomão é um dos filhos de Davi, herdeiro do seu trono, e ele é conhecido como o homem que possuiu 700 mulheres e 300 concubinas. Será que isso é possível? Não é lenda, não. Na verdade, ele se casou com muitas mulheres, mas possuir mesmo, ter como esposa, é claro que ele não tinha condição de se relacionar intimamente com todas elas, porque a maioria dos casamentos de Salomão foram alianças políticas. Ele era um rei da nação de Israel, e fez muitas alianças políticas. Mas de acordo com a cultura e a realidade também da época e do lugar e do país, é lógico que ele tinha liberdade de se casar várias vezes. Mas ele certamente não possuiu 700 mulheres e 300 concubinas com a facilidade que as pessoas colocam por aí, que seria humanamente impossível, não é, queridos? Mas Salomão era um homem muito romântico, e ao contrário do que dizem, não era um obcecado por sexo. E os elogios que ele tece no livro de Cantares, a mulher que ele realmente amou, que é a Sulamita, trazem para nós revelações tremendas sobre como Deus gostaria que as mulheres fossem. A beleza das mulheres, do ponto de vista de Deus, está registrada aqui em Cantares. Eu vou ler na versão NVI. Eu sei que 90% de vocês não tem Bíblia em mãos, então eu vou ler a referência de Cantares, capítulo 4, que diz assim: Como você é linda, minha querida! Ah, como você é linda! Seus olhos por trás do véu são pombas, seu cabelo como um rebanho de cabras que vem descendo do monte Gileade, seus dentes como um rebanho de ovelhas recém-tosquiadas que vão subindo do lavadouro. Cada uma tem o seu par, não há nenhuma sem crias. Seus lábios são como um fio vermelho, sua boca é belíssima, suas faces por trás do véu são como as metades de uma romã. Seu pescoço é como a torre de Davi, construída como um arsenal. Nela estão pendurados 1000 escudos, todos eles escudos de heróicos guerreiros. Seus 2 seios são como filhotes de cervo, como filhotes gêmeos de uma gazela que repousam entre os lírios. Enquanto não raia o dia e as sombras não fogem, irei à montanha da mirra e à colina do incenso. Você é toda linda, minha querida. Você não tem defeito algum. Venha do Líbano comigo, minha noiva. Venha do Líbano comigo. Desça do alto do Amana, do topo do Senir, do alto do Hermon, das covas dos leões e das tocas dos leopardos nas montanhas. Você fez disparar o meu coração, minha irmã, minha noiva. Fez disparar meu coração com um simples olhar, com umas simples joias dos teus colares. Quão deliciosas são as tuas carícias, minha irmã, minha noiva. Tuas carícias são mais agradáveis que o vinho, e a fragrância do teu perfume supera qualquer especiaria. Os seus lábios gotejam a doçura dos favos de mel, minha noiva. Leite e mel estão debaixo da tua língua. A fragrância das tuas vestes é como a fragrância do Líbano. Você é um jardim fechado, minha irmã, minha noiva. Você é uma nascente fechada, uma fonte selada. De você brota um pomar de romãs com frutos seletos, com flores de rena e nardo e açafrão, cálamo e canela, com todas as madeiras aromáticas, mirra e aloés e as mais finas especiarias. Você é uma fonte de jardim, um poço de águas vivas que descem do Líbano. A única fala da amada nesse texto está no verso 16, quando ela diz: acorde vento norte,
Venha, vento sul, sopre em meu jardim, para que a sua fragrância se espalhe ao seu redor. Que o meu amado entre em seu jardim e saboreie seus deliciosos frutos. É uma declaração de amor e ao mesmo tempo uma série de elogios, e não tem nada que eleva mais a autoestima de uma mulher do que os elogios, principalmente quando fluem dos lábios da pessoa que ela ama, não é? Um homem que a gente ama, o homem que a gente ama, dizer coisas tão lindas, coisas que nos fazem sentir melhores, isso eleva a nossa autoestima. Então imagine que o coração da Sulamita deve ter saltado. No entanto, essas declarações são um pouco estranhas para nós. Imagine dizer: seus cabelos são como um rebanho de cabras. Talvez nós hoje nem tomaríamos isso por elogio. Seus olhos são como os olhos das pombas. Então, o que vou passar para vocês rapidamente é a revelação, o significado bíblico, a revelação espiritual de cada elogio desse, que revela como Deus gostaria que nós fôssemos, porque na verdade a inspiração do Espírito Santo estava sobre Salomão, ou este livro não teria se tornado sagrado. Essa foi a grande descoberta. A inspiração do Espírito Santo estava sobre Salomão quando ele elogiava sua amada e escrevia sua poesia. Ele usava palavras tão profundas, segredos tão escondidos que nem ele mesmo conhecia. Na verdade, Deus estava usando a inteligência de Salomão, seu amor, seu romantismo, para revelar a nós, mulheres de hoje em dia, como deve ser a nossa postura, o nosso comportamento e a nossa beleza, de onde ela deve realmente fluir. Como vai ser a mulher realmente bela? Ela está aqui, nessas declarações tão estranhas. Em primeiro lugar, ele coloca a beleza dos olhos dela. Vocês prestaram atenção? Seus olhos são como os olhos das pombas. Quando se fala em pomba, a gente lembra muito da pureza, né? A pomba lembra a pureza. Mas pouca gente sabe que os olhos das pombas são muito espertos. A pomba é muito esperta. Antes de sair do ninho, ela olha com cuidado de um lado para o outro para ver se não tem predador, se não tem risco dela sair, algum perigo rondando a sua vida. E se ela percebe que ela está segura, ela alça voo, ela sai do seu lugar. Então, quando Salomão diz, seus olhos me lembram os olhos das pombas, ele está falando de uma mulher que transmite pureza no seu olhar, mas que também é uma mulher inteligente, mas que também é uma mulher que sabe se prevenir, uma mulher precavida, cuidadosa, zelosa de si mesma. E essa é a beleza que ele estava enxergando naquela mulher. Preste atenção que ele não estava observando uma beleza como a que está proposta hoje em dia. Aquela beleza que atrai um homem para a cama. Salomão não estava preocupado em levar aquela mulher para a cama. É claro que ela se tornaria sua esposa, era sua noiva. Isso aconteceria. Mas ele estava observando o que ela tinha dentro dela. E é isso que nos faz belas por fora. Então, o nosso olhar deve ser um olhar puro, sem malícia, sem maldade, mas também atento, esperto, apercebido, como o olhar da pomba. Em segundo lugar, ele observa a beleza dos seus cabelos. E ele compara o cabelo da Sulamita a um rebanho de cabras. As cabras são animais selvagens e que em algum momento elas se irritam. Porém, também o rebanho de cabras é fácil de domar. E na sua realidade, ele conhecia bem sobre isso. Era fácil domar o rebanho de cabras. Então, por que ele está comparando
da Sulamita ao rebanho de cabras? Porque a Sulamita provavelmente não era daquelas que, quando estava nervosa, porque nós conhecemos muito bem, com muita prioridade, o lado número 1 da cabra, né? Que é o irritativo. Hoje eu estou na TPM. Mas o lado amansável, né? Amoldável da cabra, às vezes nós não temos. E ele olha para ela e diz: os teus cabelos me lembram um rebanho de cabras, porque as cabras são fáceis de amansar. Significa que é interessante quando uma mulher está nervosa, está num dia não tão bom, no dia cinza, mas quando ela recebe um afago nos seus cabelos, quando ela recebe um acalento, ela acalma facilmente. Ela não é daquelas que faz assim: não vem me fazer carinho agora não, que eu não estou para isso. Ele diz: teu cabelo me lembra o rebanho das cabras, porque as cabras são afáveis, elas são fáceis de acalmar. Qualquer coisa acalma. Se a cabra estiver muito nervosa, facilmente ela é domável. Então, quando ele faz esse elogio, nós olhamos e pensamos assim: mas que coisa mais esquisita dizer que o cabelo de uma mulher lembra o rebanho de cabras. Mas então vamos estudar. O que está por trás disso? O rebanho de cabras é domável, é domesticável, aceita carinho, aceita afago, aceita afeto. Mesmo que ela esteja muito nervosa, ela gosta de ser acariciada. E o carinho na sua cabeça dá efeito. Será que quando alguém vai afagar os seus cabelos na hora que você está muito irada, tem dado efeito? Então você está precisando aprender com as cabras. Está vendo como a Bíblia é um livro tremendo, completo? Em terceiro lugar, ele fala dos seus dentes. Que os dentes são como rebanho das ovelhas tosquiadas que saem do lavadouro. As ovelhas tosquiadas saídas do lavadouro, elas saem realmente muito felizes. Então, quando ele via provavelmente a Sulamita sorrindo e feliz, ele lembrava das ovelhas, porque as ovelhas não sentiam perda, sofrimento, tristeza por perderem sua lã na tosa. Elas saíam felizes do banho, do tosqueio. Por quê? Porque elas sabiam que elas tinham cumprido a sua missão. Elas tinham alegria em cumprir a sua missão. Já pensou que triste se depois que as ovelhas fossem tosadas, liberassem a sua lã, elas saíssem dali mal-humoradas, nervosas, difíceis de domar? Mas muito pelo contrário. Ele diz: seus dentes me lembram as ovelhas que tosquiadas saem do lavadouro. Porque essas ovelhas saíam com a consciência do dever cumprido. Elas sabiam o propósito da existência delas. Qual era? Doar a lã. E elas doavam a lã com alegria. Então nós estamos precisando sorrir mais quando estamos cumprindo o nosso papel. Essa é uma beleza tremenda que liberamos quando estamos servindo alguém com a nossa cobertura, com a nossa lã. Nós temos a alegria de ceder para alguém aquilo que era nosso, não é mais. Eu entrego para você. E quando ele a via sorrindo, ele lembrava das ovelhas no momento que talvez fosse um momento de perda, mas que as ovelhas se comportavam com alegria, porque elas sabiam que o propósito da existência delas estava sendo cumprido. Qual é o propósito da sua existência? Será que o propósito da sua existência tem sido cumprido? Você tem cumprido? Porque quando você estiver cumprindo o propósito da sua existência, você terá um novo sorriso nos seus lábios. Você irá sorrir com um sorriso parecido com esse que a Sulamita transmitiu a Salomão. Quem está entendendo essa palavra? Amém. É interessante ou não é? Uma beleza diferente? Elogios estranhos, mas que trazem verdades profundas. Em quarto lugar, ele fala dos lábios e da face dela.
que os lábios são como fio de escarlate e que o falar dela era agradável. Olha, o fio de escarlate na Bíblia fala do sangue de Jesus. É um fio vermelho que sela. Raabe, a prostituta, selou com um fio vermelho na janela da sua casa o sinal de que ela havia aceitado o Deus de Israel e que quando Josué fosse conquistar Jericó, na casa dela não precisava entrar para destruir, porque ela era uma das que servia o Deus de Israel. Então o fio de escarlate fala de um selo do sangue de Jesus sobre os lábios. Salomão olhou para o lábio daquela mulher que ele mais amou, que mais chamou sua atenção, e viu um fio de escarlate. Era um lábio selado. Quando ela abria a boca, suas palavras eram agradáveis. Chega um certo momento da nossa vida, uma certa idade, que quando a gente vai falar, conversar, a gente pensa um pouquinho mais, não é? Certas conversas que a gente jogava fora, já não joga mais. Falar, por exemplo, sobre a vida alheia, já não é mais agradável a nós. Sabe o que é isso? O sinal do selo, do fio de escarlate, que Salomão viu na boca da sulamita. Ele não viu os lábios dela como um fio de escarlate? E que dos seus lábios saíam palavras agradáveis? Porque agora ela era uma mulher madura no seu falar. Ela falava palavras agradáveis. Quando sentava para conversar com alguém, não conversava fiado. Conversava conversas que iriam agradar e edificar a quem ouvia e principalmente o coração de Deus. A face como um pedaço de romã. Olha, as romãs eram peças decorativas, frutas, mas eram consideradas peças decorativas nesse tempo aqui. Inclusive usadas para decorar a veste do sacerdote. O sacerdote, ao entrar no templo, ele tinha várias romãs penduradas em sua roupa. Ele tinha que entrar com tanta reverência, com tanto cuidado no templo, que essas romãs não podiam encostar uma na outra, porque senão elas fariam barulho. E isso revelaria uma falta de reverência por parte do sacerdote. Então, quando Salomão está dizendo, olha, o seu rosto é como romãs, ele está dizendo assim, o seu rosto é reverente, não há extravagância no seu rosto. Tratava-se de uma mulher discreta, uma mulher que tinha uma beleza, que atraiu, que mais para frente nós vamos ver ele dizendo, você disparou o meu coração, você é linda demais, lembra que nós lemos? Em você não há defeito, mas era uma mulher discreta, uma mulher que não fazia barulho. O seu rosto era como um romance, era assim que ele via aquela mulher. Ele não estava observando tanto o seu exterior, mas ele buscava o que estava dentro dela, para ver se realmente valia a pena tê-la como sua noiva. Olha que coisa maravilhosa. Nós vamos atrair os olhares das pessoas. Não estou falando de relacionamento íntimo apenas, não. O seu marido, a pessoa com quem você relaciona, te ver como Salomão via a sulamita. Mas todas as pessoas vão olhar para você e dizer, porque a Bíblia diz em Provérbios 31, que a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Então a sua estima estará sempre em alta, porque ela será o quê? Elogiada, por ser uma mulher discreta, por ser uma mulher que tem um fio de escarlata nos seus lábios, lábios selados com palavras agradáveis. Em quinto lugar, eu achei muito interessante, eu saltei de alegria quando Deus me deu esse texto e eu comecei a ler e falei, Senhor, esse texto é muito estranho para fazer a abertura lá do chá, porque são elogios tão diferentes, mas o Espírito Santo falou comigo, vou te mostrar a verdade escondida.
por trás de cada elogio desse. E foi exatamente o que ele fez. Mas o que eu mais saltei foi esse aqui. Ele coloca que o pescoço dela é como a torre de Davi. E que em lugar de ver colares, ele via como escudos de vencedores no seu pescoço. Sabe por quê? Porque essa mulher não tinha uma cabeça abaixada, uma cabeça de derrotada. Porque o pescoço é o que eleva e o que abaixa a nossa cabeça. Mas ela tinha uma cabeça erguida. Ela não tinha uma cabeça erguida porque ela era soberba, porque ela era altiva. Mas o seu pescoço elevava a sua cabeça, porque ele via no seu pescoço os ornamentos, os colares, como escudos que revelavam a vitória dos guerreiros. Ou seja, era uma mulher vitoriosa. Quando ele olhava para o pescoço daquela mulher, ele não se sentia atraído ou tocado na sua intimidade por desejo sexual, por ver uma mulher que tem um colo perfeito, com colares divinos, que chama atenção para esse colo. Mas ele via a postura de uma mulher vencedora. Ele viu uma mulher que tinha sua cabeça erguida, por já ter vencido muitas batalhas, por já ter enfrentado muitas situações. Porque é ele mesmo quem diz: o teu pescoço é como a torre de Davi, e nele estão pendurados os escudos dos valentes guerreiros e vencedores. Gente, que elogio estranho! Um elogio desse, sem ser avaliado, não eleva a autoestima de ninguém. Mas com a revelação de Deus, mas fez a minha autoestima subir lá em cima, porque eu falei: eu quero ser essa mulher que tem no meu pescoço vários escudos, vários baluartes de vitórias, de batalhas vencidas, e que todos vão olhar e ver: ali vai uma mulher vitoriosa, que tem sua cabeça erguida, porque venceu muitas batalhas. Porque a cabeça erguida não é, como muitos dizem aí, o nariz empinado, a pessoa metida e exibida. Existe esse lado. Mas Salomão não estava falando disso. Ele estava falando de uma mulher vencedora. E essa mulher vencedora nós precisamos ser. Não podemos ser aquela mulher derrotada, tímida, envergonhada, que olha só para baixo. Não, nós precisamos erguer nossa cabeça, olhar firme umas para as outras, revelando a vitória do Senhor que está sobre nós. Nós temos vitórias para contar. E isso chamou a atenção de Salomão na Sulamita. É um amor lindo, perfeito, uma história de amor que tinha que estar na Bíblia, sim. Tinha que estar nos contos sagrados, sim, porque revela o coração de Deus em relação a nós, a grande expectativa de Deus em relação a nós, o nosso comportamento. Ele quer que nós sejamos mulheres vencedoras, com a nossa cabeça erguida. Amém? Em sexto lugar, ele fala dos seios da mulher. Os seus seios são como dois gêmeos de gazela, dois filhotes apacentados entre lírios. É claro que agora, por falar de seios, Salomão estava falando sobre a sensualidade da mulher. Porque ser sensual não é pecado. O que nós precisamos é saber usar a sensualidade com santidade. Foi Deus quem fez a mulher sensual. Por isso ele está dizendo que os seios dela é como cordeirinhos filhotes de gazela entre lírios. Porque filhotes de gazela são muito suscetíveis ao predador. Então eles são escondidos no lugar mais alto do monte, para ficar difícil o acesso do predador. E o lugar mais alto do monte é onde se escondem os lírios. E o que Jesus diz em Mateus 6? Olha para os lírios do campo, presta atenção neles. Eles não trabalham nem fiam, mas eles são vestidos pela glória de Deus. Então Salomão está dizendo: quando eu olho para os seus seios, eu vejo que os seus seios estão vestidos pela glória de Deus.
Seus seios são como filhotes de gazela que descansam entre lírios. Os lírios têm revelação bíblica como roupagem para a glória de Deus, vestes de louvor. Então os nossos seios, a nossa sensualidade, ela deve estar coberta da glória de Deus. Ou seja, nós vamos usar essa sensualidade porque é dom de Deus. Deus nos deu ela veio de Deus, mas não como vulgaridade. Porque ser sensual não é ser vulgar. Entende? Por isso ele está dizendo: seus seios me lembram filhotes de gazelas, escondido entre lírios. Ou seja, a sua sensualidade é pura, é santa, é perfeita, está guardada pelos lírios, pelas vestes de louvor que fluem de Deus. Há um entendimento profundo aqui, não há? Nós só precisamos ler a Bíblia com entendimento. Só com entendimento. Para pegar para a nossa vida, para a nossa vivência, os desejos do coração de Deus, o aconselhamento de Deus para a nossa vida. Já estamos encerrando. Do verso 6 ao verso 10, ele destaca uma mulher corajosa e disposta. Mas destacamos o verso 9, quando ele diz: meu coração disparou por causa da doçura das suas palavras e do enfeite do seu pescoço. Então aqui ele está dizendo que o coração dele estava alegre por causa da postura daquela mulher. Que o coração dele se alegrava com a postura daquela mulher. O que mais chamava atenção? Sua posição de guerreira, de corajosa, de vitoriosa, e os seus lábios que sabiam liberar palavras doces para ele também. E ele fala da sua alegria de se sentir amado. Era uma mulher que também sabia elogiar. Porque é interessante, toda mulher se diz carente de elogios. Mas ela se esquece que ela também precisa saber elogiar. O segredo de receber é dar. O que quiser que os homens vos façam, façai-vos primeiro. Então, se eu quero receber elogio, o que eu preciso fazer? Elogiar. E ele aqui está dizendo: ai, as palavras que você diz, o amor que você tem por mim, quando você fala, as suas palavras são tão doces. E o meu coração dispara de alegria. A alegria dele de poder ouvir também a retribuição daquele amor que ele dedicava, daquela visão que ele tinha. E em último lugar, ele faz a comparação daquela mulher a um jardim. Ele diz: você é um jardim fechado, irmã minha noiva, uma nascente fechada, uma fonte selada. Jardim na Bíblia fala de restauração, fala de perdão, fala de cura, fala de libertação. Todas as vezes que você lê na palavra de Deus a palavra jardim, você pode saber que por trás da palavra jardim está um mover de restauração, de cura, de vida, de libertação. E quando ele diz: você é um jardim selado, uma fonte selada, ele está dizendo: você é uma fonte de cura para mim. Você é uma fonte de alegria para mim. De você flui as flores, o perfume, ou seja, a alegria do meu dia. Será que foi por acaso que Deus criou a mulher por último? Não. Deus criou a mulher por último para alegrar a vida de Adão naquele jardim. Ela era a flor que estava faltando para completar aquele jardim. E outro detalhe importante: a mulher não foi formada do pó da terra como o homem foi. Ela foi tirada do próprio homem. A vida gerou vida. Ela foi criada, foi gerada da vida. O homem foi formado do pó da terra. A mulher foi formada da própria vida de Adão.
ela foi tirada da sua costela. Então a mulher tem um papel importante de ser jardim, de ser a alegria na sua casa, no seu trabalho, no seu bairro. Ela é uma fonte de alegria. Onde ela vai? Por onde ela for, ela precisa ser fonte de alegria, a mulher. Porque se não for assim, ela não é esse jardim que ele está comparando, que ele está declarando. Você é um jardim fechado, uma fonte de alegria, de cura, de libertação. Aí você pode estar pensando, mas como é que é isso, né? Será que eu nunca vou passar por nenhuma tribulação, então tem que estar feliz o tempo todo? No final, ele não podia ter fechado melhor. Você, na verdade, é tão linda, tão maravilhosa, que é como um jardim fechado, uma fonte selada. Fechou, acabou. A fonte de alegria, a fonte de cura. A mulher, ela traz alegria para o lugar. Se a mulher está feliz na casa, todos estão felizes. Se a mulher está entristecida, abatida, todos ficam entristecidos e abatidos. Se ela libera uma palavra de ânimo, de incentivo, todos têm coragem. Se ela libera uma palavra negativa e diz, não, acho que não sei não, ninguém tem ânimo para nada. A palavra de uma mulher conta muito. A mulher tem uma palavra. Deus deu à mulher o dom da persuasão. Por isso que Satanás foi primeiro nela, lá no jardim. Porque ele sabia que se ele plantasse no coração dela o engano, através da palavra, a palavra também semeada no seu coração geraria o engano no coração do homem. E toda a humanidade seria destruída. Mas também a fidelidade de Deus foi tão tremenda que Jesus levanta uma mulher, Maria Madalena, e diz a ela, Maria, vai, gera vida, diga que eu venci a cruz, que eu tenho vida, que eu tenho libertação. Agora sim, a libertação de Maria estava selada e os seus lábios provavelmente se tornou fio de escarlate que foi visto por Salomão lá em Cantares 4. Porque ela podia dizer, o meu mestre, além de ter arrancado de mim 7 demônios, agora venceu a morte e pode gerar vida também em você. Ele é o jardineiro que está aqui nesse lugar. Para regar todo esse jardim com essas flores aqui, que são as principais. Amém, queridas? Amém.